Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é feito para discussão e análise dos mais diversos temas da atualidade, especialmente os problemas brasileiros. Para quem não sabe, o Espaço Democrático é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. E esse programa pode ser visto em vídeo na nossa página no YouTube ou ouvido em podcast. Nos dois formatos, o acesso é fácil pelo nosso site. Anote, www.espacodemocrático.org.br. Eu sou o Sérgio Rondino e vou apresentar hoje uma conversa sobre o chamado homeschooling, ou ensino em casa. E a questão é a seguinte: o Brasil deve ter educação domiciliar ou essa é uma má ideia? Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos hoje como convidados o professor Alexandre Schneider, que é presidente do Instituto Singularidades, pesquisador do Laboratório de Tecnologias e Aprendizagem Transformadora da Universidade Columbia, em Nova York, onde ele foi professor adjunto. O Alexandre é pesquisador do Centro de Economia e Política do Setor Público, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e foi secretário municipal da Educação aqui de São Paulo. Alexandre, bem-vindo ao Espaço Democrático. Olá, Rondino, muito obrigado pelo convite, obrigado à Fundação Espaço Democrático. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente com o professor Hubert, um educador tão importante na vida do Brasil e de São Paulo, e especialmente para mim, que tive o prazer de ser seu aluno. Beleza, exatamente isso. Está conosco, para muita alegria nossa, o professor Hubert Alqueires, que é membro da Academia Paulista de Educação e do Conselho Estadual de Educação. Ele foi secretário adjunto da Educação no governo Mário Covas e professor no Colégio Bandeirantes e na Escola Politécnica da USP. Bem-vindo também, professor Alqueires. Oba, muito obrigado pelo convite, Rondino. Também estou muito feliz de estar encontrando o Alexandre para a gente debater um tema que é tão importante para todo o Brasil, que é a educação, não é? E encontrar aqui também o Rogério Schmitt, que é sempre um prazer estar com ele. Pois é, eu ia citar exatamente, e também o cientista político, o Rogério Schmitt, está me ajudando nessa conversa aqui a respeito da educação. Rogério, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado, Rondino. Não sou especialista em educação, mas estou muito feliz de estar participando aqui ao lado de duas feras no tema. Agradeço aí ao Espaço Democrático pela oportunidade. Nós teremos também a participação da Ivani Bosco, que é secretária nacional do PSD Mulher e da Fundação Espaço Democrático, e também do Túlio Kahn, colaborador do Espaço Democrático, sociólogo, especialista em segurança pública, que nos enviaram questões sobre esse tema da educação domiciliar. Eu queria começar com um pequeno beabá, antes da gente se aprofundar no tema, né? Para a gente explicar para quem está acompanhando o programa o que é, afinal de contas, homeschooling, educação domiciliar, e como é que esse assunto surgiu aí no Brasil. Quem quer responder? Hubert, você? Vamos lá. Essa questão da educação domiciliar, que atualmente tem sido tão debatida no Brasil, ela começa em 2012, naquele município de Canelas, no Rio Grande do Sul, porque uma família não concordou com o ensino na escola da sua filha. A escola estava desenvolvendo a teoria darwinista e que a família não concordava, preferia ensinar para a filha que o homem veio do Adão e da Eva, não é? A teoria criacionista, não é? E essa família pediu para a Secretaria de Educação de Canelas para liberar a criança da escola e para que a criança pudesse ser educada em casa. Que é isso, a educação domiciliar é muito simples. É a criança ficar em casa e aprender tudo o que precisa aprender para a vida com os seus familiares. E, eventualmente, com a ajuda de algum professor particular, alguma coisa assim. Mas não precisa ir para a escola. O que aconteceu? A prefeitura negou, disse que a criança tinha que ir para a escola,
A família recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também negou, disse que a criança tinha que ir para a escola, e aí a família recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E só no final de 2018 que o STF se reuniu e chegou à seguinte conclusão: como o Supremo Tribunal tem que analisar a Constituição brasileira, eles chegaram à conclusão que em nenhum momento da nossa Constituição se nega a possibilidade do ensino domiciliar. Isso não está expresso na nossa Constituição. E o Supremo, então, diz que pode ter educação domiciliar, mas criou uma condição. Para que isso aconteça, é preciso que exista uma lei regulamentando. Não pode ser ao Deus dará, de qualquer forma, da maneira com que as famílias bem entenderem. Até porque isso poderia trazer distorções muito grandes. Então, o que o STF disse é o seguinte: olha, não é vedado na Constituição, portanto, é constitucional, mas para que ela ocorra, é preciso que exista uma lei. E o Supremo deixa claro que essa lei precisa ser feita a nível nacional, pelo Congresso Nacional. Então, estados que queiram liberar ou fazer uma lei, ou municípios, não, tem que esperar primeiro uma lei do Congresso Nacional. E depois, os estados, municípios, os conselhos estaduais, municipais, podem ir complementando essa lei nacional. Então, é esse o momento que nós estamos. O Supremo declarou constitucional e o Congresso vai precisar sentar e editar uma lei para regulamentar a questão. Perfeito. Rogério Schmidt, sua pergunta, vamos começar a conversa. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre Schneider. Né? Alexandre, você acha que esse debate sobre educação domiciliar não está muito polarizado em termos ideológicos mesmo, né, dos dois lados, tanto os críticos como os defensores do homeschooling, né, da educação domiciliar? Você não acha que a educação domiciliar poderia ser vista somente como uma escolha a mais para as famílias que assim desejassem educar os seus filhos e, nesse sentido, portanto, ele teria uma fundamentação liberal? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado, Rogério. Olha, eu acho que o debate não está ideologizado, mas a decisão de colocar esse debate, ela vem de uma ideologia, de um desejo e de uma crença de que essa alternativa deve ser colocada aos pais. Da onde vem a discussão do homeschooling, né? Na verdade, e quando a gente fala de liberalismo, a gente voltar um pouco atrás no tempo, a escola pública laica, universal, ela é uma invenção da democracia liberal, né? Ela vem com a democracia liberal. A questão do homeschooling, ela vem de dois campos que teoricamente parecem opostos e que são ideologicamente opostos. De um lado, um campo muito conservador, que entende que a educação dos seus filhos deve ser feita exclusivamente pela família, que cabe à família educar, né? E um outro campo que tem conservadores e libertários que imagina que é anti-Estado e, portanto, a escola, por ser uma representação do Estado, ela não deve, os seus filhos não devem estar lá, eles devem ser educados também de uma outra forma. Então, são dois campos bastante distintos que defendem. O governo federal coloca essa discussão porque está, obviamente, vinculado a esse campo mais conservador. Eu entendo, e aí é uma posição por quem vive a educação, que a família tem um papel muito importante na educação das crianças e dos jovens, mas não exclusivo. É importante que o espaço da escola, que é o espaço de colaboração, o espaço de criação de laços, o espaço de coesão social, ele seja frequentado por todos. E que a família tenha, assim, um papel importante na construção dos valores dessa criança, desse jovem. Isso sempre vai acontecer, né? Sempre foi assim. Portanto, eu acho que existe uma questão ideológica, sim,
mas especificamente, acho que por conta do atual governo que, diante de tantos problemas que a gente tem na educação no Brasil, especialmente na pandemia, resolveu escolher uma questão que é o homeschooling, que atinge hoje um número muito pequeno de famílias e de interessados. Perfeito. Só para dar uma complementada, Alexandre, se você me permitir, o que acontece também, Rogério, é o seguinte, essa questão de ser liberal, então a família escolhe o que é melhor para o seu filho, mas a gente tem que ver do lado da criança que ela tem direitos que são dela e que os pais, eventualmente, não podem usurpar direitos da criança, não é? Que eu acho que cada um tem que escolher o que acha que é melhor para a sua vida. Mas quando você escolhe o que é melhor para o seu filho, que é melhor para o seu filho não conhecer, por exemplo, a teoria darwinista, você começa a entrar num direito que não é mais seu, mas é um direito intrínseco da própria criança, não é? A gente hoje vive um debate muito grande sobre as vacinas, não é? A vacina é algo também que se presta a esse tipo de debate. Quer dizer, eu posso escolher não ser vacinado? No mundo liberal, eu tenho essa opção e isso não afeta a sociedade, não afeta as outras pessoas. Então, eu acho que tem que ter limites. Agora, a decisão do STF, ela, de uma certa forma, ela responde a isso. Ela diz, não, pode ter, a Constituição não veda, mas você tem que ter parâmetros mínimos, tem que ter um pouco uma regra mínima para que isso possa acontecer, não é? E aí as famílias, então, não possam invadir o direito que, na verdade, é intrínseco da criança. Mas, o Hubert, é bem a propósito do que é preciso definir, etc. e tal, para que isso seja válido, vem a pergunta da Ivani Bosco, que a gente vai ver agora. Eu, pessoalmente, não sou a favor do homeschooling, por entender a importância que é para o desenvolvimento e formação da criança e do adolescente a interação com a escola, a interação com os professores, com os colegas, com o ambiente escolar. Porém, reconheço que existem casos como crianças sem condição de locomoção, como famílias itinerantes, como, por exemplo, famílias circenses, famílias de velejadores, que não têm condições da criança estar dentro de uma escola. Seria possível a criação de uma regulamentação para casos bem específicos como esses? Olha, eu acho que a questão de casos específicos, como o próprio nome diz, devem ser estudados pelas secretarias de educação ao qual essa criança está vinculada. Mas, a princípio, o ideal é que a escola chegue até a criança, né? Para isso que existe uma série de programas. No caso, por exemplo, a gente tem escolas rurais no Brasil, transporte escolar, exatamente para essas crianças que estão em localidades um pouco mais distantes. Crianças itinerantes têm direito à matrícula em escolas quando elas mudam, né? Aliás, em cidades grandes como São Paulo, o Hubert conhece bem, que comandou a rede estadual aqui em São Paulo, você tem muita migração interna, e a criança muda de escola, e muitas vezes muda de uma escola pública para uma particular, de uma cidade para outra, de uma rede municipal para uma estadual. Isso tudo, obviamente, interfere no dia da criança. Ou crianças que mudam de estado, inclusive. A gente está falando de um número muito grande de crianças e adolescentes que estudam no Brasil. Portanto, eu acho que casos muito, muito específicos podem ser analisados, mas não precisam de uma regulamentação específica para cada um deles, porque senão nós vamos ter uma regulamentação que é quase um mapa de Borges, né? Quer dizer, a gente vai ter que tentar entender cada um desses casos e fazer uma lei ou um regulamento para elas. E muitas delas, inclusive, dessas situações, já existe, não é, Alexandre? Então, por exemplo, o menino tem um problema de saúde, precisa ficar internado durante muito tempo, ou ficar em casa. E existe toda uma legislação que ampara esse tipo de situação para que ele não perca
o ritmo dos estudos e, enfim, os anos que ele tem que ir progredindo, não é, no seu aprendizado. Famílias velejadoras também, hoje tem uma série de técnicas, inclusive de ensino remoto, com apostilas, envio de apostilas, enfim. Mas não é isso que se trata, né? O que hoje está se reivindicando é que a família fique durante 8, 9, 12 anos do processo de escolarização da criança e do jovem, a família é que faça todo esse processo. E é isso que a gente precisa regulamentar do ponto de vista da autorização, precisa ser autorizado isso por alguém, precisa ser feita uma supervisão e precisa ser feita uma avaliação. Tem que se avaliar se a criança está aprendendo mesmo ou não, porque a criança pode ficar em casa sem fazer nada, ela pode ir para o trabalho, pode virar um trabalhador. Para se ter ideia, hoje, na regulamentação do Bolsa Família, para que a família continue recebendo o Bolsa Família, ela precisa comprovar que a criança está indo à escola. Se for aprovado o homeschooling de qualquer forma, o que vai acontecer? A família, lá na região rural, por exemplo, não precisa mais mandar a criança para lugar nenhum. E não vai precisar comprovar que a criança está indo numa escola e está aprendendo. Perfeito. Rogério, quer engatar mais uma pergunta? Dessa vez eu vou dirigir a pergunta para o Hubert. Na verdade, eu ia perguntar até sobre a questão do julgamento do Supremo, né? Mas como ele já mencionou na abertura, eu vou fazer uma pequena mudança. Na verdade, esse julgamento do Supremo, como o Hubert bem lembrou, ele antecede até a eleição do atual governo, né? É de setembro de 2018. Então, mostra que é um tema que não necessariamente precisa ter aderência, né, a um governo específico. Mas a minha pergunta, Hubert, é o seguinte: existe já um projeto na Câmara dos Deputados, né, com relatora designada, que está tramitando, ainda na fase de comissões, está muito no começo ainda, né, que pretende regulamentar a educação domiciliar. E nesse projeto, ele prevê a supervisão e a avaliação periódica da aprendizagem dos alunos que, porventura, estejam nesse sistema de ensino pelo poder público, né? Você acha, ou seja, a BNCC, né, a Base Nacional Curricular Comum, teria que ser considerada pelas famílias que utilizassem, né, a educação domiciliar. O que você acha? Você acha que é possível encontrar um consenso sobre esse tema, mais ou menos nesses termos? Olha, os pais têm responsabilidade, mas tem que seguir lá as diretrizes pedagógicas do MEC, etc. Exatamente isso. Sabe que aquela série, o The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth, tem um episódio muito interessante, porque alguém pergunta sobre algum conhecimento de geografia para Elizabeth. E ela fala: eu não estudei isso. E a pessoa estranha. E ela diz: não, é porque eu estudei em casa, com tutores, eu não fui para a escola. E quando eu estava na minha casa estudando, os meus pais achavam que o importante para mim eram regras de etiqueta, regras de pratos, de comidas, de talheres. Então, eu não aprendi nada disso de geografia. Então, o que você... É genial, não é? Porque é a nobreza inglesa que sempre teve homeschooling, teve ensino domiciliar. Mas, a partir dos filhos da Elizabeth, todas as gerações foram para a escola, estudaram em grandes escolas como Eton College, enfim. Mas o que acontece é que é preciso uma base curricular comum. A família não pode ensinar o que ela bem entende para a criança. Você tem que ter os parâmetros mínimos do que ensinar. Então, aqui em São Paulo, o Conselho Estadual da Educação, ele fez uma indicação exatamente para ser enviada para o Congresso Nacional como uma contribuição desses parâmetros mínimos. O primeiro deles
é que realmente a criança, mesmo que ela seja educada por seus pais, ela esteja matriculada numa escola formal, para você criar o vínculo com uma escola. A segunda é que ela passe por avaliações, e essas avaliações vão medir exatamente se ela está recebendo a educação dentro dos parâmetros curriculares mínimos. Então, eu acho que essa lei que o Congresso Nacional está se debruçando, Rogério, é muito importante que se estabeleça essas questões mínimas para que a gente possa garantir um mínimo de qualidade desse ensino domiciliar. O pior dos mundos é deixar a família fazer o que bem entender, porque aí a gente vai ter distorções muito grandes. O que você acha, Alexandre? Não, eu acho que é isso mesmo, e acho que aí a gente tem o grande desafio, né? Que é quase um desafio de classe de renda no Brasil. Quem tem condição de ensinar todas as disciplinas que estão na Base Nacional Comum Curricular, especialmente a partir do Fundamental 2 e do ensino médio? Né? Será que os pais e mães estão equipados para poder fazer isso? Mesmo que o pai seja um professor, ele vai parar de trabalhar para educar o seu filho 4, 5 horas por dia, no mínimo, e vai ter esse conhecimento quase enciclopédico? Ou a gente está falando de uma lei que, eventualmente, se ela for bem regulamentada, como o professor acabou de colocar, que é a regulamentação necessária, ela vai ser uma lei para famílias que têm posses e que podem contratar professores, tutores, para dar conta de todos esses conteúdos, né? É uma discussão complexa, porque o risco que a gente tem, no fundo, é tirar a criança da escola, mais do que possibilitar com que ela aprenda em casa. E esse é o grande problema dessa questão hoje, no meu entendimento. Bom, se a minha valorosa mãe quisesse fazer homeschooling comigo, seria um fracasso total, porque ela me botava para estudar, eu pulava a janela e ia jogar futebol na rua. Então, acho que seria um pouco difícil. Mas, por falar nessa questão de homeschooling, envolvendo a questão da segurança, é um tema que preocupa o sociólogo Túlio Kahn, que nos enviou essa pergunta. Vamos ver. O Brasil é um país que tem índices elevados, né, de violência doméstica, de agressão sexual doméstica. Então, eu gostaria de saber, no caso da adoção do homeschooling, que providências as autoridades estariam tomando para verificar, né, esses casos eventuais de abuso doméstico, né? Porque a escola acaba identificando muitas vezes esses casos de agressão e outros casos, inclusive relacionados à saúde física e emocional da criança. Obrigado. Olha, é na escola, especialmente na escola pública, que muitas vezes se identifica se a criança está sendo vítima de alguma violência ou se algum direito dela está sendo violado, né? É muito comum que os professores ou alguém na escola perceba, porque a criança está tendo um comportamento um pouco diferente, está um pouco mais calada, ou até aparece com algum tipo de sinal de ter tido algum tipo de violência física. Se a criança estiver em casa, ou se ela pode ser vítima de algum tipo de violência. Isso não é impossível acontecer. Aliás, os números da pandemia mostram que a violência doméstica cresceu nesse período em que as crianças e os adolescentes estão em casa, seja ela contra a mulher, seja ela contra a criança. Portanto, um dos fatores que pode ser que pode ser ampliado, caso haja permissão para que a criança não vá à escola, ela ser vítima de violência e não haver nenhuma identificação de que isso está ocorrendo com ela. Isso é muito sério e muito grave. Rogério Schmidt, mais uma pergunta? Sim, um tema conexo aí à educação domiciliar, né? Uma votação que foi realizada agora em junho de 2021 na CCJ da Câmara, os deputados aprovaram, acho que por 35 votos contra 24, a admissibilidade de um outro projeto de lei que exclui a educação domiciliar da lista dos chamados crimes de abandono intelectual,
que hoje estão previstos no Código Penal, né? Inclusive, a bancada do PSD na CCJ acompanhou essa maioria. Esse ainda não é o projeto que regulamenta a educação domiciliar em si, mas eu queria ouvi-los também sobre esse tema, né? Quer dizer, a educação domiciliar poderia ser considerada, do jeito que está hoje, abandono intelectual? Hubert? Olha, Rogério, eu vou tomar a frente aqui, Alexandre, se me permitir, mas eu acho que esse é o pior dos mundos, porque quando você não criminaliza, quer dizer, você não responsabiliza a família por estar tirando a criança da escola, você entra num limbo total. Quer dizer, você não obriga que se aprenda o currículo mínimo, você não vincula uma escola, você não faz nenhum tipo de avaliação. Quando essa lei passa e diz que não é crime, bom, se não é crime, todo mundo vai fazer, não tem problema, tá certo? Não vai ser punido. Então, eu acho que, do jeito que ficou, é o pior dos mundos. Eu que era um pouco contra ficar fazendo essa regulamentação de uma forma assodada, hoje eu estou muito preocupado. Eu acho que tem que fazer a regulamentação, o Congresso tem que se debruçar logo sobre isso, porque senão o que vai acontecer é que, sem regulamentação, cada um vai fazer a loucura que decidir, não é? E aqui eu quero lembrar, inclusive, uma declaração do nosso ministro aí da Educação, que diz que criança deve socializar na igreja, não precisa socializar na escola, não? O que ele abre, então, a possibilidade de que as crianças não vão ser educadas nas escolas e talvez também nem sejam nas suas casas. O que está se pretendendo é educar as crianças nas igrejas. E eu não acho isso adequado num país que deve ter a laicidade, não? O Estado laico deveria prevalecer, não é? E a gente não deveria sujeitar as crianças a esse tipo de situação. Em primeiro lugar, eu quero concordar com as palavras do professor Hubert e dizer, e só complementar. Se a gente olhar toda a legislação educacional que vem do período da redemocratização, Constituição, LDB, a gente começa a ver que o país ele saldou uma dívida muito grande, que era o fato da gente não ter criança na escola, né? E aí a gente constrói uma legislação contra o trabalho infantil, a gente constrói uma legislação que obriga os pais a ter os filhos matriculados na escola e faz com que eles possam ser punidos em relação a isso, caso não estejam. A gente constrói uma legislação que obriga o Estado brasileiro, prefeituras e estados e governos estaduais, complementarmente à União, a colocar todas as crianças no ensino fundamental na escola, que depois isso é ampliado para a pré-escola e para o ensino médio. A gente constrói um programa que é o Bolsa Escola, que depois é transformado no Bolsa Família, que tem como uma das suas condicionantes a criança está frequentando a escola. Quer dizer, o país fez um esforço extraordinário para colocar as crianças na escola pública. E, nesse momento, a gente não pode correr o risco de desmontar isso e fazer com que a criança volte a trabalhar precocemente, sem poder estudar e sem poder construir o seu processo de desenvolvimento adequado. Eu acho que uma regulamentação do ensino domiciliar assodada, ela pode levar a isso. Esta nova regulamentação que passou pela CCJ, no fundo, foi uma disputa entre duas comissões, a Comissão de Educação e a CCJ, para ver quem mais rapidamente cedia ao que o governo estava pedindo, que era liberar a questão do ensino domiciliar. Isso é péssimo, isso desresponsabiliza a família e o Estado com a educação das nossas crianças. Até complementando isso que você está dizendo, Alexandre, eu lembro aqui que recentemente nós fizemos aqui um programa com o professor Zé Márcio Camargo, em que nós tratamos da questão da renda básica, da necessidade de haver uma renda no país. Ele é um adepto da renda básica condicionada, até um criador, inclusive, do Bolsa Escola.
no sentido de que a educação infantil, especialmente de 0 a 6 anos, é fundamental para a redução da desigualdade no país. É o ponto de partida. Então, abrir mão disso aí me parece algo absolutamente perigoso, né? Eu queria que vocês, cada um de vocês, fizessem uma observação final para a gente poder encerrar o programa. Alexandre. Olha, eu quero agradecer estar aqui mais uma vez, agradecer o fato de estar com o professor Hubert, que é uma pessoa que eu respeito, admiro, quero muito bem e com quem eu sempre aprendo, e dizer que acho que a discussão que a gente deveria estar fazendo hoje no Brasil era em como acolher e fazer com que as crianças que ficaram tanto tempo fora da escola pudessem ter educação de qualidade, pudessem superar esse trauma que foi estar fora da escola. Eu acho que o ensino domiciliar, ele atinge um número muito pequeno de pessoas e ser de forma assodada, regulamentado, pode derrubar, como a gente viu nesse debate, uma série de legislações e uma série de questões que foram construídas por governos de diversos partidos ao longo do tempo para manter a criança na escola. O desafio do país é manter a criança na escola aprendendo. A gente ainda não chegou lá. E acho que a gente não pode desviar desse rumo. Em relação aos pequenos, vale lembrar o conselho de qualquer pediatra quando a criança tem alguma dificuldade no seu desenvolvimento motor ou da fala. Tem muita criança que acaba falando um pouco mais tarde. O que o pediatra diz? Coloca na escola que você vai ver que vai começar a falar rapidinho. E é isso que acontece. Portanto, a escola tem um papel fundamental e a gente tem que somar o papel da família ao papel da escola, não opor ambos, como muitas vezes essa discussão acaba colocando. Hubert? O Alexandre foi perfeito, exatamente isso, e esse exemplo das crianças é muito, muito importante, porque você pega uma criança, quando ela chega na escola, ela começa a observar os amigos, ver como os amigos sentam, como eles comem, como eles riem. Você vai criando uma série de aprendizados na criança que ela, na sua família, eventualmente ela não vai ter essa experiência de convívio e de aprendizado. E aí eu gostaria de levar para uma outra questão, que é a questão da educação hoje. O mundo, para onde que está indo o mundo? Então, a gente fala muito da revolução tecnológica, das novas habilidades, do que se espera do indivíduo, no mundo em que o trabalho vai ser totalmente diferente do que é o trabalho hoje, as profissões serão diferentes. Então, o que se espera hoje das escolas? É que as escolas ensinem muito para os alunos, além dos conteúdos, também habilidades como a convivência, o respeito, a argumentação, o espírito crítico, que os estudantes possam desenvolver projetos juntos, em times, e resolver problemas e desafios de uma forma conjunta. Então, isso tudo é na escola. Não dá para a gente imaginar que na casa ou na igreja, nada contra a igreja, mas eu acho que são papéis diferentes. E a educação é um tema muito complexo para profissionais muito capacitados. E, como bem disse o Alexandre, o Brasil conseguiu universalizar o acesso. Hoje, todos estão nas escolas. Nós temos uma legião de professores muito bem preparados, nós temos uma legislação que ampara um ensino e um aprendizado muito moderno. Então, é um atraso gigantesco querer voltar isso tudo para trás, e como diz o Alexandre, a gente fez o esforço para pôr todo mundo na escola, a gente vai fazer agora o esforço para tirar da escola e deixar em casa. Então, mas foi um debate interessantíssimo, acho que o Instituto está fazendo prestando um serviço excelente para a sociedade quando coloca esses temas em discussão. Nós não somos aqui donos da verdade, mas eu acho que é muito importante uma reflexão aprofundada para a gente não correr o risco de jogar fora conquistas e modernidades que os países desenvolvidos não estão brincando com essas coisas, não. É o que a gente colocou. As elites
no mundo inteiro estão colocando as suas crianças, os seus jovens nas melhores escolas e universidades. E a gente tem que lutar para isso no Brasil, para ter melhores escolas, melhores universidades, melhores professores. Eu acho que o Rogério vai concordar comigo se eu disser que hoje nós aprendemos muito com a participação de dois educadores dessa qualidade, que são o Alexandre Schneider e o Hubert Elkes. Eu quero agradecer muito aos dois pela participação aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. Agradeço, claro, a colaboração sempre importantíssima do meu companheiro Rogério Schmidt, mas eu quero fazer um agradecimento especial a você que nos acompanha nesse programa aqui ou pelo podcast. Obrigado e até o próximo programa.